Gabs, é magia, é feitiço. O que tá acontecendo aqui? Eu sou obcecada por essa pessoa. Será que eu tenho que desfazer alguma coisa? Será que é uma ligação de outras vidas que tá mal resolvida? Alguma questão energética? Será que tem alguma amarração? O que tá acontecendo por trás dessa obsessão amorosa? Tanto, a gente pode tratar de falar hoje aqui sobre ligações por traumas, como elas são muito mais intensas espiritualmente e energeticamente, tá? Por quê? Primeira coisa que a gente tem que entender, o universo sempre vai estar colocando a gente frente a situações para o nosso processo de cura, para nos mostrar a sombra daquilo que não estamos lidando, que não estamos trazendo de forma consciente para resolver. Vocês lembram aqui que eu já falei para vocês, lá no vídeo Gabs em Cristo, que é o meu processo de como eu entendi que Jesus Cristo era o cara, dentro desse vídeo eu expliquei para vocês como funciona essa questão de obsessão no geral, tá? Mas esse vídeo vai ser muito mais específico, a gente vai tratar sobre obsessão amorosa. O que é uma obsessão amorosa? Gente, aqui é tanto no sentido de que, Gabs, eu não entendo. Eu sou completamente maluca por essa pessoa, eu sou apaixonada, obsessiva, ciumenta, não consigo soltar essa situação, mesmo quando há um vínculo de dor. Por exemplo, quando no trauma bonding, né, que a pessoa cria um vínculo ali com o ABUSADOR dela, um vínculo emocional profundo, afetivo, intenso pra um caramba, e ela não consegue se desvincular daquela situação, ela sente muita paixão, muito amor, enfim. Quanto também aquela situação do ranço eterno, do amor e ódio, daquela coisa intensa de que eu queria que fulano, sabe, acontecesse a pior coisa com ele, eu queria que fulano desse tudo errado na vida dele, porque ele me maltratou, porque ele me machucou, e enfim. Essas ligações intensas, mal resolvidas que a gente tem dentro da gente, que causam emoções, que nos trazem frustrações, que nos trazem desentendimentos internos, casos obsessivos. E a gente pode falar tanto aqui de obsessão como de fato de obsessores influenciando e tudo mais. Isso aí eu nem vou falar porque é uma coisa muito comum, acho que vocês já estão mais por dentro. Mas é porque é muito comum a gente escutar por aí, nossa, você tá enfeitiçada por fulano fez uma magia pra você. Ou, por exemplo, ou o contrário, Gabriela, tem uma situação que fulana falou pra mim que o outro, ele é obcecado por mim energeticamente, magisticamente, um poder, e eu nunca fiz adoçamento pra essa pessoa e amarração, e essa pessoa realmente ela é obcecada por mim, ela me persegue, ou ela sempre tá insistindo em mim, ou, por exemplo, a pessoa em uma outra situação que é no tipo, essa pessoa, ela tem um ranço muito profundo de mim, ela tá sempre cobrando as coisas de mim, parece que não me esquece, ou eu mesmo que não há comunicação alguma, ou a gente se ama demais, ou a gente se odeia demais, estando... Como eu sempre estudei muito energia SSUAL, eu também estudei muito essas questões de obsessão ligadas a isso, e questões de vida amorosa, que é o que eu mais sempre tratei na minha vida, não relacionamento amoroso afetivo em si, mas relacionamentos no geral, né, e também é o que eu mais trato nas outras pessoas, como eu já disse, tudo é ligado e nada por acaso. Então, quando a gente trata essas situações, por exemplo, que eu vou trazer pra vocês aqui, você precisa entender que eu, Gabriela, quando Paulo tava lá recebendo, né, as canalizações de Jesus Cristo, que Paulo estava, né, canalizando as questões de Jesus Cristo, a gente tem que entender que a atmosfera da Terra era diferente, tudo era diferente, a questão de portais era diferente, a questão energética da Terra era diferente, energeticamente falando, mas também a gente tem que entender que todo ser humano tem um chakra coronário, e que esse chakra coronário, ele filtra muito a partir do nosso cérebro, das crenças que a gente tem, e da estrutura física cerebral mesmo que nós temos. Então, por exemplo, se eu, Gabriela, tenho um estudo de Ori, um estudo de orixás, quando eu estiver fazendo alguma carta, algum jogo, por exemplo, eu ver uma energia de amor, eu vou poder falar que é de Oxum. Nossa, é o Oxum que tá trazendo essa bênção aqui pra você no amor. Porque o meu cérebro vai interpretar de acordo com aquilo que é a minha crença. Então, possa ser, por exemplo, que se eu sou de matriz africana, abrir jogo pra você, eu sou cartomante taróloga. Se eu abro o jogo pra você, sou de matriz africana, e tá mostrando que precisa mais cultuar a espiritualidade, eu vou falar, precisa dar uma olhada nos seus guias, né, cultuar Exu e Pombagira. Eu tenho que cultuar Exu e Pombagira de acordo com a crença daquela pessoa, da estrutura física e da estrutura psíquica dela, da estrutura do campo energético dela. Sim, é como ela tá interpretando, ela não tá mentindo, ela não está errada. É só como ela consegue, porque o universo ele é em códigos, e é como o nosso cérebro humano consegue dar materialidade, racionalidade para aquilo ali, tá bom? Então isso aqui eu também já expliquei lá naquela aulinha pra vocês, mais ou menos, lá do Gabs com Cristo,
de conversão que eu dividi com vocês aqui também nesse aspecto. Lembrando que não é um de conversão, literalmente, Gabs cristã e enfim. Tá lá, gente, tá lá. E aí, o que eu queria trazer pra vocês entenderem aqui na questão do obsessivo. Quando, às vezes, eu vou lá no terreiro, em algum local que fala, nossa, Gabriela, sua vida tem um feitiço que tá atrapalhando o seu financeiro. Sua vida tem um feitiço que está atrapalhando a sua vida amorosa. Às vezes, é literalmente um feitiço, uma magia? Pode ser. Mas também, muitas das vezes, é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, que é o assunto desse vídeo de hoje, é a ligação por trauma. Quando, por exemplo, a Fatinha, vamos trazer a Fatinha. A Fatinha namora o Ricardo. Eu sempre trago o nome Ricardo, é muito engraçado. Sempre, né? Paulinho, Ricardo. E não, eu tenho um cunhado que é Ricardo. Vou falar que eu não conheço. Mas era antes do Ricardo, eu já trazia o Ricardo. Mas enfim. Aí, gente, voltando aqui pra Fatinha e pro Ricardo. Vamos manter o Ricardo. Quando a gente tá fazendo isso aqui, que eu estou aqui, Gabriela, a Fatinha... Gabriela não, estou como... Eu ia falar eu e Gabriela como terapeuta, mas acho que isso pode ficar um pouquinho mais complicado aqui pra entender. Vamos colocar aqui o exemplo do Ricardo e da Fatinha. Vamos trazer aqui a Fatinha. Ela sofreu muita rejeição do pai dela. Então ela projetou isso em quem? No Ricardo. Só que o Ricardo, ele tem muitas questões ligadas ao feminino. E ele projetou essas questões em quem? Na Fatinha. A Fatinha, ela tem uma coisa muito mais emocional e ele tem uma coisa mais racional. Vamos colocar aqui, tá? E aí, nessa historinha nossa, eles se ligam através dessas feridas. Eles não se conectam por amor, eles se conectam pelo trauma deles, pelas feridas dos dois. Isso energeticamente vai ligar fios, vai ligar tudo, vai aumentar muito, gente, porque é como se fosse duas potências, gente, é luz e sombra. Lembra disso? Imagina quando aqui a parte intensa do Ricardo sombria e a parte intensa da Fatinha sombria. Eles então criam um vínculo espiritual, energético muito profundo. E aí pode ser tanto eles conseguem ficar desculpa, nessa situação de forma muito difícil porque não conseguem sair, dependência emocional e tudo mais, como também o oposto. Eles começam tanto desentendimentos porque um fica projetando no outro, a Fatinha fica, ai, fulano vai me trair, fulano vai me tratar igual a minha mãe me tratou, fulano vai me machucar, fulana vai... Eles ficam só nesse papapá no astral, entendeu? E psiquicamente. Isso vai ligando o quê? Fios energéticos, fios psíquicos, cordões energéticos também. E aí, quando a pessoa vai ver vocês dois lá no astral, todos entrelaçados, ela fala, não, tem uma magia, tem uma questão. Mas não, a força do pensamento de vocês dois... Gabs, mas a gente tem nossa espiritualidade, todo mundo tem a sua hierarquia de luz, né? A gente fala hierarquia de luz. Esse termo hierarquia de luz eu aprendi, inclusive, com a Samantha do Zendaya Tarot. Eu já ouvi em outros lugares hierarquia espiritual, enfim, mas é porque... Agora que me veio isso aqui na cabeça. Vamos colocar, né, equipe, hierarquia, enfim. Aí a hierarquia de luz, a gente vai colocar aqui do... Eu ia falar da Fatinha e do Bruno, porque eu assisti Malhação. Mas do Ricardo e da Fatinha. Eles se ligam intensamente, energeticamente, um com o outro, através dessas questões mal resolvidas deles no astral. E aí, gente... tem a equipe espiritual, muitas das vezes por questões de contratos, acordos, votos, chips, implantes, aquelas questões mal resolvidas, isso se intensifica muito mais profundamente, tá? Então, por isso, cada caso é um caso. E por isso que muitas das vezes nenhum dos dois fizeram uma magia, nem nessa vida, nem em vidas simultâneas, nem em vidas passadas. E a relação de vocês é espiritualmente, energeticamente muito densa, muito pesada, não dá conta de se resolver por conta disso. E aí, consequentemente, quando junta e tá tão baixa a frequência energética dos dois, pode abrir, sim, espaço para obsessão, né? Para seres praticarem ali, né? Causarem ali vampirismo. E até você mesmo, porque, como eu já expliquei, os nossos maiores obsessores são nós mesmos. E, galera, uma questão importante pra gente trazer sobre essa discussão, que eu tava pensando que eu conheci uma pessoa uma vez que ele falava... Ele era divorciado, foi uma pessoa que eu me relacionei no passado, né, divorciado, e ele tinha uma relação muito profunda com a esposa ainda, né, e aí eu lembro que essa ligação dele, ele achava que era uma ligação por amor muito profundo, mas era uma ligação de dependência emocional, porque era uma ligação, isso na época, foi bem quando eu tava estudando sobre isso, e a gente consegue, gente, quando a gente é terapeuta, a gente sempre vai observando as dinâmicas, né, e eu falei, nossa,
Amor é uma coisa que traz uma tranquilidade, uma satisfação. Agora, e não é que a gente consegue amor de cara. Muitos dos amores são construção, isso eu concordo completamente. Né? Desentendimentos e tudo, até gerar. Mas quando tá há anos em vínculos de toxicidade, em vínculos ruins, será que é amor ou é uma obsessão, é uma paixão? Ficar com outro acima de qualquer coisa e a qualquer custo. Porque eu quero ser aprovado, eu quero ser validado, eu quero possuir, eu quero manter aquilo, mesmo sendo traída, mesmo sendo rejeitada, humilhada. Então toca as nossas feridas, não toca? E aí, de uma outra situação, eu lembro de um cliente que eu atendi, que ele falava que amava a esposa e não iria abrir mão dela de forma alguma, porque ele a amava muito. Ele sabia que esse amor era extremamente espiritual, que era uma dádiva de Deus, mas eu falei, você tá cuidando desse amor? Porque ela pediu divórcio pela quantidade de traições que ela pediu 1000 vezes pra você parar. Então aí a gente consegue ver o que é um amor de almas, que é um amor leve, um amor de aprendizagem. Quando eu falo amor leve, gente, eu não estou aqui, melhor dizendo assim, romantizando o amor, como se o amor fosse sempre bacana, gostosinho, sem desentendimento, sem probleminhas, porque isso é da nossa... Faz parte da gente, a gente é assim, né? Somos confusos, somos inteiros, somos um pouquinho desequilibrados. Eu até aprendi, né? Freud falava isso, Lacan também formulou isso mais pra frente, melhor ainda. Isso faz parte do ser humano, né? Eu lembro que George Forbes também, agora eu estudando aqui psicanálise, eu vou lembrando das coisas, que nós somos seres angustiados. E é por isso que a gente faz análise, é por isso que a gente tem essa busca pra dentro. Só que quando nós, seres humanos, a gente não tem essa busca pra dentro, a gente começa a projetar fora, pensando o que tá lá fora. O natural é a gente buscar aqui e organizar aqui. E quando a gente foge disso, a gente quer lá fora pra colocar aqui dentro que tá tudo desorganizado, só aumenta o PT. Então uma das formas da gente quebrar esse vínculo de obsessão relacionado a alguém são olhando as nossas feridas, olhando os nossos traumas, os nossos medos, pra gente conseguir olhar a situação da forma que ela realmente é. Quantas não são as coisas que eu, Gabriela, consigo ver na minha vida hoje de uma forma diferente, anos depois que passou, que cicatrizou? Porque aquilo foi fundamental pra mim, eu consegui ver uma atitude positiva, eu consegui tirar bom daquilo. Eu tava falando ontem, eu tava na casa da minha amiga, a gente tava papeando, e eu tava falando assim, amiga, tem uma coisa que eu admiro em mim, que é o fato da situação pode ter sido horrível, mas eu pego o bom daquilo. Eu falo assim, quantas não foram as vezes que, por exemplo, fulana foi horrível comigo, mas ao invés de eu ficar olhando o horrível que ela me machucou, eu consigo filtrar aquilo e tirar o que foi bom, os aprendizados, os bons momentos. Mas eu também, Gabriela, tenho que ficar atenta a isso, porque às vezes eu faço isso e acabo relevando situações que não podem ser relevadas. Eu me conheço. A partir do momento em que eu me conheço, eu tomo posse da minha realidade. Eu vou observar para quando uma situação chegar, eu estar consciente sobre essa situação. E a vida, mais uma vez, a vida ela não é preto e branco. Às vezes a gente vai julgar uma pessoa e quando a gente olha a pessoa e vive com a pessoa é completamente diferente do estereótipo que a gente pensava. É surpreendentemente bom. Ou surpreendente negativo. Ela quebra a nossa expectativa negativamente. Isso acontece dos dois lados. E o que eu quero trazer aqui pra vocês, pra gente poder finalizar esse vídeo? Quando você estiver obsessivamente apaixonada por uma pessoa, dá uma olhada nos seus traumas, no seu maior medo e pergunta, essa situação ela é real mesmo ou é o meu medo que tá criando uma fantasia, um cenário irreal? Essa pessoa ela é assim mesmo? Ou eu que tô criando uma máscara pra ela, ou pra eu odiar ela, porque vai me fazer bem odiar e colocar a culpa nessa pessoa todinha, ou pelo contrário, ou que eu estou fantasiando essa pessoa totalmente, eu tô olhando isso aqui pra fantasiar a situação. Eu tô projetando tudo nessa pessoa pra eu achar justo eu namorar com ela, ou ela é merecedora do meu amor. Porque da mesma forma que a gente fantasia uma pessoa pra gente colocar ela pra cruz, pra gente se sentir bem, a gente também faz muito o contrário. A gente fantasia toda uma situação, coloca frufru pra gente poder se manter naquele relacionamento ruim, tóxico. E aí, meninas, trabalhem os seus pensamentos. Trabalhem também a questão de autoestima, amor próprio e
Quero pedir pra vocês aqui, pra gente poder finalizar, trazer a consciência da necessidade de muitas das vezes a gente pegar uma opinião de amigos. Ter alguém pra gente abrir a situação, compartilhar, ver a opinião do outro. Em relacionamentos abusivos, eu vejo muito das meninas. Às vezes a gente não quer contar para as nossas amigas, porque a gente sabe que ela vai ver que aquilo ali tá errado, que aquilo não é bom pra nós. Ou muitas das vezes a gente perde oportunidades por conta de opiniões de amigas. Isso sim, por isso que eu estou falando, a gente tem que ter uma rede de apoio de qualidade que a gente gosta, que a gente confia, que a gente sabe como a pessoa é, que vocês pensam ali pro mesmo rumo, tem uma maturidade emocional, tá? E tratar, isso aqui é meu, isso aqui é da pessoa, sem frufruzinho, vou olhar a situação da forma como ela realmente é. Então se eu pego essa caneca aqui, essa xícara, ela é branca, tem detalhes pretos, ela é assim. Isso aqui é o que eu tô fantasiando sobre ela, mas ela é... Eu vou tirar essas fantasias, essas projeções, isso tudo, e vou ficar com isso aqui. E vou aprender a lidar com isso aqui. Se eu quero beber, se eu quero usar, se eu quero ter por perto, ou se eu quero ir lá confrontar, porque eu preciso entender se é realmente isso aqui, ou se alguma dessas fantasias, elas cabem aqui dentro, elas fazem sentido, que eu criei ou não, porque isso vai me ajudar a me organizar energeticamente, sentimentalmente, emocionalmente. Ou eu vou olhar para essa xícara aqui e falar, ah, ela é assim, foi muito boa para mim, maravilhosa, sou grata, estou deixando. Entendeu? E aí, galera, eu quero sempre trazer assim pra vocês mais essa dinâmica, porque isso aqui parece bobo, né? Essas explicações, só que nos ajuda a nos organizar energeticamente, emocionalmente. Quando a gente vem muitos pensamentos, escrever ajuda a aliviar a nossa questão mental, espiritualmente. Óbvio que também ajuda muito o cérebro a se organizar, mas eu tô falando aqui como médium, tá? E trazer pra vocês a consciência de vocês não se desesperarem pensando, ai meu Deus, tem um feitiço, tem uma magia, pode ser que tenha, mas se isso tá no seu campo também, reverberando de uma forma tão negativa, busque entender o espaço que você deu pra aquilo estar ali. E mais uma vez, estude as leis herméticas para te ajudar a ter maior compreensão sobre si mesma, sobre o mundo, sobre o todo, sobre a mente. E buscar estudos relacionados à mente humana, comportamento humano, estudos científicos, alimentação saudável, corrida, práticas espirituais, práticas não espirituais que a gente acha que não é espiritual, mas é espiritual, como por exemplo eu cuidar das minhas meninas, das minhas plantinhas. Isso é uma prática espiritual, embora a gente que pense que não, mas é. E é o que eu tô falando pra vocês. Estudem pra vocês terem a capacidade de formar mais do que um discernimento, mas serem aquilo que vocês admiram ser. Porque tá cheio de adulto por aí, cheio de gente grande por aí, julga, fala, mas não toma uma postura pra se tornar aquilo que admira. E a gente falou sobre isso no último vídeo que eu falei pra vocês sobre o amor, né? O último vídeo sobre relacionamento que eu postei aqui no canal. Eu busque se tornar a pessoa que você quer ver no mundo. Então, ao invés de, às vezes, o fulano não te quis, você xingar o fulano todinho, porque o fulano me quis, pensa, o fulano é obrigado? Aí isso é uma expectativa minha, eu feri o meu ego e eu tô colocando 1000 coisas sobre ele. Será que essas 1000 coisas que eu tô colocando sobre ele não fala mais sobre mim? Eu quero ser escutada, mas eu não sei ouvir. Eu quero ouvir, mas não sei escutar. Só sei falar. Então, como eu posso me tornar um ser humano melhor? E assim vocês entendem pra mim a dinâmica espiritual mais interessante de todas, que é o outro sou eu sou o outro. Ai, Gabs. Quantas não são às vezes? Se o outro julga, se o outro traz, se o outro faz, beleza, então se torna essa pessoa que não faz a mesma coisa que você julga. Ah, mas porque todo mundo é assim? Não, se todo mundo é assim, o problema é de todo mundo, você não é todo mundo. Já dizia sua mãe Gabs. Brincadeira. Seja um adulto massa, aquele adulto que você admira, aquela mulher que você admira. Busque se tornar mais coerente. E menos dramática no sentido de ai, tudo é culpa de todo mundo e fulano, tudo é... Não, até o relacionamento horrível que eu tive, eu olho pra essa situação com cabeça erguida. E ao invés de eu ficar remoendo como vítima do mundo,
eu me coloco sempre na posição de olhar aquilo de uma forma madura e entendendo. O outro só tá experienciando e eu tô só experienciando. E eu não vou deixar nunca nenhum FDP no mundo tirar a minha vontade de viver, a minha vontade de ser bonita, de ser alegre, de ser feliz, de ser boa, de fazer coisas boas, de tomar decisões maduras, de ver beleza em flores, em abraços, em rios, em lagos, mares, cheiros, perfumes, que eu sou apaixonada. E trago isso pra vocês. E quando eu falo isso, não tô falando só necessariamente ligada à questão amorosa, não. Questão paterna, materna, questões familiares, amizades, abusos que você sofreu relacionados a pessoas que nem são do seu vínculo, às vezes aconteceu aleatoriamente ali na rua, com pessoas que você nunca viu, de qualquer forma. Nunca deixe o outro medir poder sobre você. No sentido de nunca deixe o outro ser 100% responsável pela sua vida. Cara, eu já te falei, o dia que você fizer isso, você vai ser um cavalo puxando a carroça. E às vezes é muito mais fácil você ser um cavalo livre. É uma analogia meio um pouco, mas foi o que veio na minha cabeça. O que vem de mulheres pra mim, eu entendo, eu sinto muito o que você passou. É revoltante, é triste. Mas, cara, não deixa isso. Não deixa isso matar a mulher linda que você é. O seu prazer, os seus sonhos. Se coloque em primeiro. Quando vir muitos pensamentos obsessivos ligados a qualquer pessoa, eu entrego, confio, agradeço. O que for pra ser, será. A minha parte, eu entrego, eu faço, eu realizo. A do outro é somente a do outro. Mas, pelo amor de Deus, também não é pra ficar tipo assim, ai, se for pra ser, será. Se for pra eu ter esse emprego, eu vou ter e você nem ir lá se candidatar na vaga. Não, gente, bom senso, tá? Bom senso. Completamente bom senso, tá? Façam a parte de vocês. Mas façam a parte de vocês, porque muitas pessoas não fazem a parte delas, achando que é do outro, achando que eu só vou conseguir cicatrizar isso, ou enxergar isso, curar isso, quando eu tiver a oportunidade de pagar uma consulta com a Gabriela, por exemplo. Quando eu... Não! O que tá na sua realidade aí de você poder fazer? Como isso está palpável? Vou dar um exemplo pra você. Ah, não posso dar esse exemplo. Eu ia falar de alguma coisa que eu realizei recentemente. Mas depois eu falo. Enfim. Foquem em vocês, tá bom? Seja pro outro aquilo que você gostaria que fossem pra si mesmo. Se coloca no lugar do outro, mas também se coloca no seu, tá? Beijão.